Olá, papai, olá, mamãe. Então, vim falar desse assunto muito interessante. Eu acredito que talvez você já tenha parado para pensar nisso, ou talvez ainda não tenha parado para pensar nisso, né? Talvez você esteja pensando muitas das vezes: será que meu filho é tímido porque eu sou tímida demais? Será que vem alguma coisa desse tipo na sua cabeça? Então, gente, é assim. Na verdade, não necessariamente, não é porque você é tímido que seu filho vai ser. Nem sempre é assim, né? Tem casos que, muitas das vezes, assim, o seu filho pode copiar você sim. Por exemplo, se ele vê que você fica acanhada por tudo, se ele vê que você fica com muita vergonha de falar em público, de fazer amigos, então provavelmente que ele copie você sim. Por isso que é muito importante a gente saber lidar com isso. Porque assim, a timidez não é um problema. Aliás, não é uma doença, mas é um problema sim. Se a gente não souber lidar com essa situação, é um problema sim. Então, é por isso é importante sim a gente parar para pensar, analisar os nossos atos também. Porque, querendo ou não, aquilo que a gente faz reflete nos nossos filhos. Alguma coisinha ali que a gente está fazendo pode refletir sim neles. Então, oi Vera, bom dia. Então, assim, de a gente parar para pensar também nos nossos atos, assim, como que a gente está se comportando na frente dos nossos filhos. Porque, assim, a minha experiência, né? Muitas das coisas, assim, pelo fato de eu ser tímida e a minha mãe ser tímida também, sabe? A minha mãe é tímida até hoje. Então, pelo esse fato de ela ser muito tímida, então, não que eu me espelhei nela, mas assim, ela não passava segurança para mim, sabe? Eu não era aquela pessoa que eu poderia contar com ela, assim, que eu, por exemplo, se eu ficasse perto dela, ela ia me dar aquela segurança. Então, assim, então, o que você está transmitindo para o seu filho. Se você é uma pessoa insegura, você vai transmitir insegurança para o seu filho, ele não vai confiar em você. Então, é realmente, assim, é um fato para se pensar, sabe? Então, assim, ela não me passava segurança. E, assim, quando acontecia coisas graves comigo, por exemplo, problema de saúde, eu não tinha coragem de falar para ela. É lógico que tem coisas que simplesmente não dá para esconder. Por exemplo, a gripe, com febre, assim, muito alta. Não dessas coisas. Mas, assim, uma vez, assim, eu peguei uma queimadura na minha barriga, né? Eu tava cozinhando, eu não sei quantos anos eu tinha na época, mas eu era uma criança ainda. Então, mas eu já estava cozinhando, então acabou que derramou água quente na minha barriga, aí ficou aquela bola, sabe assim. Então, assim, eu não tive coragem de falar pra ela, porque assim, eu fiquei mais tempo com a minha mãe do que com meu pai, né? Então, eu não tive coragem de contar pra ela. Então, eu, assim, como eu vestia, eu gostava de usar roupa larga, porque eu era muito tímida, eu não gostava de nada muito grudado no meu corpo. Então, assim, eu tava com aquelas camisas grandes, então eu fazia de tudo pra, pra ela não, pra ninguém descobrir, sabe? Então a timidez é terrível mesmo, porque não deixa a gente ser livre, assim, pra nós tomar nossas atitudes, nossas decisões. E já pensou se fosse algo muito grave, que precisasse ir no médico? Se bem que precisar ir no médico sim, né? Mas assim, e se fosse outras coisas, assim, por exemplo, sei lá, de ter que amputar alguma parte do corpo. Então, assim, é muito interessante, gente, vocês darem liberdade para os filhos de vocês conversarem, de vocês realmente ter aquela conversa, assim, sabe, agradável com os filhos. Porque, assim, pelo fato de ela ser muito fechada comigo, e eu ser tímida também, então, assim, a gente não conversava, sabe? Eu nunca lembro de um momento de conversa com ela, assim. Mas não era porque era maldade dela, mas é que talvez seja o jeito dela, assim, a maneira que ela foi criada também. Eu não tô reclamando, não. Eu só tô falando da minha experiência, que não na verdade, assim, o meu papel hoje em dia é realmente alertar os pais, assim. Aquilo que eu já passei com a timidez, assim, eu já tô alertando os pais para não cometer os mesmos erros, sabe?
Boa noite, Shigeo. Poderia pegar uma infecção, pois não é? Eu poderia mesmo realmente ter pegado uma infecção por ter escondido isso, por vergonha, por medo, por insegurança. Então, assim, foi muito. Eu nunca esqueço disso, sabe? Eu tenho essa marca até hoje na minha barriga, porque eu escondi e assim. Mas assim, ela descobriu de qualquer jeito. Porque na verdade, eu tava brincando assim, pra lá e pra cá. Aí do nada a minha blusa levantou. Aí ela falou: o que é isso na tua barriga? Aí eu falei assim: nada não. Falei: como nada não, né? Como nada não, se eu tô vendo esse negócio na sua barriga, você não me fala nada. Aí eu falei que era queimadura, né? Eu tinha pegado uma queimadura, mas já tava sarando já. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu tive. Eu passei por esse momento, sabe? Mas tudo pelo fato de eu não conseguir me expressar, de a minha mãe não dar essa liberdade para conversar comigo também. Então, eu acabei omitindo. Eu não menti, eu omiti. Mas foi um caso muito sério isso. Eu me queimei na barriga também, mas foi com ferro de passar. Sério, Vera? Como é que foi isso? Você queria passar a sua barriga para ficar bem sequinha, é? Conta aí como é que foi. Então, assim, foi esses casos, sabe, que aconteceram comigo. E, assim, tem muitas coisas que hoje em dia, assim, tá... Eu tô tendo sintoma de certas coisas, assim, por exemplo, assim... Às vezes me dá uma dor no coração, né? Então, assim eu fico pensando assim, eu nunca conversei isso com a minha mãe. Eu não sei se ela tinha essa dor também, porque muitas das vezes alguns problemas são hereditários, né? Vai passando assim. Então, assim, eu fico pensando, poxa, se a gente tivesse uma relação boa, uma relação boa não, mas uma conversa boa, se a gente tivesse momento assim pra gente conversar, eu acredito que não tinha nada assim em dúvida na minha cabeça, mas tem muita coisa que eu tenho muita dúvida pelo fato de naquela época eu não sabia conversar, também ninguém extraía essa informação de mim para me soltar ainda mais, então eu acabava me fechando. Então assim, eu fico um pouco sentida, sabe, assim, realmente, assim, os pais precisam ter essa liberdade com as crianças, assim, de conversar sobre tudo, eu acredito que sobre tudo, principalmente essa parte de problemas, sabe, de saúde também, porque eu sei que ela tinha vários problemas de saúde, assim, por exemplo, depressão, né, essa coisa de pressão. E hoje em dia, assim, por ter filho também, os médicos perguntam de mim assim, alguém da sua família tem esse problema, tem aquele? Então, assim, a gente também precisa saber de coisas e eu não sei, sabe? Simplesmente eu não sei. Você tinha 3 aninhos, velho. Olha que legal. Nossa. Mas você escondeu também? Talvez não, né? Que criança já começa a berrar. Eu acredito que eu tinha uns 10 anos naquela época. Não era tão bebê, não. Não era tão criança, não. Nossa, então a gente foi tatuada, né? Eu lembro como foi. Minha mãe falou comigo, não mexe no ferro de passar. Eu nem tava pensando em mexer, mas fui lá e mexi. Ó, pra você ver que quando os pais falam não, a palavra não, aí que dá uma aguçada nas crianças. Por que eu não posso mexer? Eu quero saber como é que é esse negócio aqui, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse não aí. Falar de uma outra maneira que não desperte mais a curiosidade nele, né? Pra você ver a sua experiência, né, Vera? A sua própria experiência aqui já tá dizendo tudo. Então, gente, assim, não necessariamente que se os pais forem tímidos, as crianças vão ser. Porque, assim, a minha mãe é tímida, mas eu acredito que não seja por isso que eu tenha desenvolvido a timidez, mas pela forma que as pessoas me tratavam, sabe? Que eu era tratada dentro de casa por todas as pessoas. Porque, assim, como eu era muito tímida, assim, para todo lugar que eu ia, é como se eu achasse que ninguém gostava de mim, sabe?
Porque todo mundo paparicava outros meus irmãos, mas eu, assim, ficar sempre de lado. Então eu já me sentia, realmente, eu cresci, assim, com aquele pensamento de patinho feio, sabe? Ah, de ser o patinho feio da família. Então eu cresci com isso bem forte mesmo. Então eu achava que ninguém gostava de mim, eu achava que nem meus pais gostavam de mim, ninguém, assim. Então, assim, ou seja, a minha autoestima era muito baixa, assim, e pelo fato de não ter conversa também, aí piorou. Como que a gente vai se sentir, vai crescer uma criança segura, firme, sendo que a gente não tem apoio de ninguém, não tem aquela base, aquela estrutura ali dentro da família, né? Mas não chorei, fiquei quietinha, minha mãe me viu coçando a barriga, desconfiou, nossa. Ai, meu Deus do céu, eu me lembrei da minha também. Porque a minha já tava aquela bolona assim de água, né? Eu falei, meu Deus do céu. E foi bem assim que a minha mãe começou, descobriu, sabe? Que a bolha já tava bem grande, assim, de água, tá cheia de água. Eu falei, ai, meu Deus. Dá até um negócio, né? Dá até um arrepio. Então, assim, são muitas coisas, assim, que é muito interessante, sabe? A gente parar e pensar, assim, o que a gente pode melhorar, né? Bem perigoso, verdade? Já pensou, né? Então, assim, são várias coisas, assim, que eu acho, assim, que os pais... Que quando os pais são tímidos, é bem pior pros filhos, sabe? Como eu falei, primeiro que quando os pais tímidos, eles não conversam. Ele já se esconde também junto com o filho, aí já o negócio fica complicado, né? Porque como é que os pais tímidos vão estimular uma criança? Às vezes ele até fala assim, tipo, ah, você precisa ir lá fazer amizade, não sei o quê. Mas não me convida não, que eu não quero ir, eu não gosto de me expor, eu não gosto de estar no meio de muitas pessoas. Então, que tipo de estímulo que essa criança vai receber de um pai que é tímido, de uma mãe que é tímido? Assim, pela minha experiência, gente, não foi nada bom, não. Assim, se eu não fosse dar na minha cara a tapa, assim, eu não tinha conseguido superar todo esse processo de trava, assim, na minha vida. Porque é uma trava muito grande. Porque é como se a gente, sabe, o nosso pé tivesse grudado, assim, muito forte. A gente querendo sair dali, mas não consegue. É como é como fosse uma coisa muito pesada mesmo, que segura a gente ali, que a gente não consegue se mover. É essa tal da timidez. Então agora imagine o seu pai tímido, a sua mãe tímida e você tímido. Como é que as pessoas vão... quem é que ali vai te estimular? Quem é que vai sair dali daquela postura de timidez? Porque se seu pai e sua mãe não gostam de se expor e quer que você se exponha, mas falando que ele não gosta, como é? Porque as crianças, elas seguem muito os exemplos dos pais, né? Então, assim, não adianta só os pais falarem que é para a criança fazer aquilo porque é bom, se eles não demonstram que é realmente bom. Porque como a Vera falou, ela não ia mexer, mas pelo fato de a mãe dela falar que não podia mexer, aí ela aguçou, né? Atiçou aquele negócio assim de querer mexer. Então é bem assim também. Então é realmente complicado, gente. Então, assim, mas assim, mesmo os pais sendo assim, tem que ver também como que ele pode estimular a criança. Eu acredito que o primeiro ponto é também já procurar um desenvolvimento pessoal, né? Fazer junto com a criança, assim, para poder evoluir junto, porque só a criança vai mudar. E depois ver os pais daquele jeito de novo, todo travado, aí é bem capaz que a criança volte no estado dela de novo de conforto, né? Porque, assim, o meu pai, ele é totalmente diferente da minha mãe, assim. Ele não tem nada de tímido, não. Eu acho que se um dia eu convidar ele para fazer uma live comigo, ele faz. Porque ele não tem vergonha. Então, gente, mas assim, se você é muito tímido e não quer que seu filho cresça tímido, você pode estimular ele. Mas se caso você não conseguir, você me chame, porque eu tô aqui para ajudar as crianças, sabe? Mas assim, é interessante vocês ajudarem, por exemplo, assim, de explicarem como é importante a comunicação,
Porque sem a comunicação, se a gente não sabe se comunicar, assim, em qualquer lugar do mundo, a gente não vai conseguir ir pra frente. Assim, de você falar pra ele assim, não, é bom você ir fazer amizade com seus amigos. Não é porque eu sou assim, né, mas você tem que fazer a sua parte, sim. Eu também vou me esforçar para melhorar. De você também contar suas histórias, assim, que vai mudar, que as histórias que você já superou mesmo tímido. Então, assim, as crianças, elas se inspiram muito nos pais, né? Então, de você falar assim, eu também já tive frio na barriga, eu tive frio na barriga, mas assim, eu fiz isso aqui. Você sabia que você acredita que deu certo esse negócio que eu fiz aqui? Então, conta a história para ele, interaja mesmo com a criança. Porque, como eu falei, assim, como minha mãe não conversava comigo, então eu não confiava nela. Não que eu não confiava nela. Se eu não me sentia à vontade para conversar com ela, para falar das coisas que tinha que falar, sabe? Então, assim, são muitas coisas, assim, que eu tenho vergonha de falar em público, assim, mas são coisas sérias que aconteceram, que eu não contei para minha mãe, talvez ninguém sonhe o que aconteceu comigo, mas, assim, foi tudo por vergonha, gente. Foi pelo fato de eu não, sabe, de a gente não sentir a vontade realmente para falar com as pessoas, assim, com a minha mãe, né, de ter chegado e falado normalmente, sim, para ela. Como esse negócio sério aí, não tinha nada demais, né? Só era falar e pronto, acabou. Mas não tem jeito. Então também, assim, muitas das vezes você pode explicar pro seu filho. Primeiro você tem que ver também o lado dele. Porque no meu caso, assim, eu ficava pensando, mas o que será que é ter amigos? Como que eu vou saber se meu amigo é meu amigo de verdade? Se uma pessoa que eu conhecer vai ser amigo de verdade? Assim, eu tinha muito essa dúvida quando eu era criança, sabe? Eu ficava, mas assim, como que eu vou saber que é meu amigo? Então, de você entender o lado do seu filho também. Você vê que seu filho se sente bem com muitas pessoas. Porque, assim, não necessariamente quando a criança está isolada, não necessariamente que ela, tipo, esteja sofrendo. Mas talvez seja um momento, assim, sabe? Seja um momento que a criança gosta de ficar sozinha também. Porque, assim, eu não me sentia. Nem sempre eu me sentia mal sozinha. Às vezes eu preferia ficar sozinha e eu tava bem, assim. Eu não tava ali sofrendo, não. Sabe? Tá tudo bem pra mim, sabe? Meus pais não eram tímidos. Não sei como fui ficando tímida. Mas, assim, é a maneira como trato a gente, as coisas que falam pra gente também, isso aí vai fazendo a diferença, sabe? E também eles não estimulam a gente. Então, são vários pontos que na verdade, a timidez se resume em medo, em insegurança. Então, quando a gente não passa toda essa barreira ali, então a gente realmente desenvolve cada vez mais, a gente vai ficando cada vez mais confortável, sabe? E também, sabe, aqueles pais que fazem tudo pelos filhos, assim, tipo, meu filho tem que resolver isso, vou lá e faço pra ele. Então, a criança não desenvolve tanto a mentalidade quanto a forma dela de agir também. Então, ela não tem essa coisa de tomar decisão rápida, sabe? Acho que foi algumas brincadeiras atrapalham. Verdade. Assim, quando uma coisa que eu lembro assim, que faziam muito comigo, por eu ser a minha autoestima muito baixa. Então, assim, quando davam risada assim de mim, não era nem de mim, mas era por alguma coisa que eu fazia, sabe? Eu já ficava mal. Às vezes eu até chorava assim. Porque é complicado, né? E só era uma risada assim, mas pra mim era como se estivesse me dando um ralho, sei lá, falando alguma coisa assim ruim pra mim. Porque me machucava bastante, assim, quando riu da minha cara, sabe? E quando tirava alguma brincadeira, assim, que eu não gostava também, eu ficava mal. Eu sofria também. Então, o mais importante de tudo é sempre a gente estimular nossos filhos, assim. O que eu faço bastante com as minhas filhas, sabe?
eu peço a opinião delas, assim, o que você acha disso? O que você acha interessante mudar? Então, assim, às vezes quando a gente vai comprar alguma coisa, eu dou responsabilidade para ela, sabe? Assim, olha, gente, tá faltando isso, isso e isso. Então você vai ajudar a mamãe, tá? Se caso eu me esquecer, você lembra, tudo bem? Então, mesmo com a pequenininha, assim, eu faço isso com ela também. Que um dia desse, assim, tava faltando, a gente ia comprar uns biscoitos, iogurte, essas coisas assim pra elas, né? Aí eu falei assim, olha, a gente vai lá, tá? Se eu esquecer, você lembra. Ah, tudo bem. Então, quando a gente coloca a criança na situação também, ela já vai trabalhando a responsabilidade dela, sabe? Tipo, eu tenho que fazer isso também, eu tenho que ajudar. Então, eu não fico, mesmo que eu faça, mas eu deixo também elas tomarem a decisão junto comigo, sabe? Quando você é criança, a gente fala muita coisa errada. As pessoas riem e você não entende. E pior que a gente não entende mesmo, né? A gente acha que estão rindo da nossa cara, né? A gente pensa desse jeito já. A gente nunca pensa que é do que a gente falou, mas da nossa cara. Aí que o negócio pega, aí começa o sofrimento, né? Eu tomo muito cuidado para não fazer meus filhos passar por isso. É verdade. Assim, acho que vai muito da situação, Vera. A gente não pode também, só porque a gente viveu isso, a gente vai também querer proteger nossos filhos. Assim, assim, quando as minhas filhas estão fazendo uma coisa assim engraçada, não tem como não rir. Mas assim, eu gosto que ela ri junto, sabe? Eu estimulo ela a rir junto ao invés de ficar ali na defensiva, sabe? Porque no meu caso, como eu não ria, então eu me sentia mal. Eu acredito que quando a gente ri junto, a gente não tá mais sentindo o coitadinho da história. Então eu coloco elas pra rirem junto também. Eu não quero ver elas desse jeito, não. Porque eu acho que faltou muito isso na minha vida. É rir mais da minha desgraça mesmo. Sabe assim, não é. Porque todo mundo erra também. Se todo mundo falar assim, eu cometi alguma coisa errada e todo mundo riu de mim. E o que é que você fez? Eu chorei. Então por que você não riu também? Porque quando a gente ri também, a gente descarrega aquela coisa de ai meu Deus, eu me dei mal. Então assim já viram, todo mundo fica feliz e pronto, acabou, sabe? Pelo menos isso que eu penso assim sobre as minhas filhas, porque eu via, porque tudo é o ponto de vista também, né? O ponto de vista que a gente vê as coisas é daquela maneira que realmente, assim, como se tivesse acontecendo, mesmo não estando acontecendo, mas quando a gente pensa de uma maneira, é como se aquilo fosse muito real. Então eu acho que eu levava a vida muito a sério, sabe? Então, coisas que eu não quero que as minhas filhas sejam muito sérias, assim, que se elas caírem, se as pessoas rirem dela, eu falo para elas rirem junto também. Se falar alguma coisa assim para elas, sei lá, rir junto, faz alguma coisa para ser engraçado também. E nada de levar pro lado pessoal, porque quando a gente leva as coisas pro lado pessoal, é nesse momento que a gente se machuca, sabe? Então, de a gente tomar também essa consciência, né? De não levar a vida tão a sério. A vida é tão curta, quando a gente olha para trás, a gente vê o quanta coisa que a gente às vezes ficava ali se martirizando por coisas que não precisava, simplesmente não precisava, basta a gente ignorar ou fazer alguma coisa para jogar fora, sabe? Então é tudo ponto de vista, gente. É sempre a gente mudar a nossa maneira de pensar, que as outras coisas vão mudando também automaticamente, né? Então então assim, de você descobrir também algo que seu filho gosta de fazer, sabe? De você descobrir algo que seu filho gosta de fazer. E quando ele não tiver assim ninguém para brincar com ele, que ele aprecie aquele momento dele mesmo, porque não necessariamente que todo mundo tem que ter amigo, tem que ser rodeado de amigos, mas assim de você fazer com que o seu filho se sinta bem sozinho, saiba valorizar aquele momento sozinho também. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Qualquer coisa pode interagir aí, tá bom?
Então, de você encontrar aquilo que o seu filho gosta de fazer sozinho, de você estimular ele fazer, sabe? As crianças gostam daquele jogo de tabuleiro, assim, sabe? Que hoje em dia já tá meio esquecido, né? Mas assim, a gente pode resgatar isso. Porque, assim, foi ontem que eu fiz aquela brincadeira de o gato fica correndo atrás do ratinho, sabe? É tipo um negócio assim, que eu desenhei assim na folha do papelão. Então, um ia correndo atrás do outro, assim. E as crianças adoraram, sabe? Elas não queriam dormir, elas queriam ficar brincando lá. Então, as crianças conseguem, assim, ficar sozinhas, assim, não necessariamente que eles precisam estar rodeados de crianças. Mas quando tiver que estar no meio de outras crianças, que não seja um sofrimento também. Tudo tem que ser coisas naturais, assim, das crianças. E, e que ela se sinta bem com isso, né? Então, assim, de você explicar também para a criança que a partir do momento que ela superar, por exemplo, assim, ela tava com vergonha de ir em tal lugar, mas assim, de você explicar qual é o benefício que você vai receber depois de você passar por essa situação, que você enfrentar essa situação. Por exemplo, assim, de você falar para ela, já pensou, você vai curtir lá com seus amigos, vai ter muito bolo de aniversário lá, vai ter muito doces. E você vai se divertir. O mais interessante é que você vai se divertir com todo mundo que tá lá. Então, já pensou você recebendo isso? Mas você só vai receber isso se você enfrentar esse medo que você tá sentindo. Essa insegurança de que ninguém vai falar com você. Então, de você também ver, assim, o que ela pode fazer, como que ela quer chegar aí nas outras crianças, para ela se sentir segura. Então, é sempre ter o apoio dos pais. As crianças precisam sempre ter apoio dos pais. Porque não adianta. Se ela não tem essa base dentro de casa, esse apoio, ela não vai conseguir evoluir, gente. Por isso que a gente cresce sofrendo desse jeito, porque a gente não tem uma estrutura familiar, nem emocional, nem nada. A gente cresce porque simplesmente dão comida pra gente. E as outras coisas, assim, como é que fica, né? Então, tudo a gente precisa trabalhar muito na infância, porque é tudo essa bagagem que a gente vai levando pra vida adulta, né? Porque essa coisa, assim, de depressão também, eu fico pensando muito, sabe, porque isso tem a ver com o lado emocional, com o nosso lado emocional. Porque quando a gente não tem essa parte da resiliência bem desenvolvida, a gente demora para voltar para o nosso estado normal. A gente fica sofrendo, e a gente não consegue fazer nada para sair dali. Então é tudo isso aí. Porque tem pessoas que conseguem, mesmo não estudando, mesmo elas não passando por nenhum processo, isso aí já está mais ativo nelas, né? Então, assim, tem coisas assim que eu acho que eu fui até resiliente, porque tem coisas assim momento difícil que eu passei, em 2 semanas eu já conseguia me recuperar daquela situação, voltar para o meu estado normal, né? E tem outros que 2 meses, então dependia muito da situação. Mas eu nunca gostava de ficar ali, sabe? Sofrendo. Eu fazia qualquer coisa para me sair dali e voltar para o meu estado normal e bola para frente. Porque se a gente não tiver essa consciência, qualquer probleminha vai derrubar as crianças. De elas não estarem preparadas pelos pais, assim, pelas outras pessoas que estão ali por perto, né? Ali, seja bem-vinda. E é sempre de você procurar, de conversar com as crianças também, se realmente ela gosta de estar no meio de um monte de gente, não de gente, mas de outras crianças, né? Ou se ela prefere ficar mais assim, só com alguns, com 2 ou 3. Porque tem criança que não se importa, né? E outras já querem realmente estar ali junto de todo mundo, mas não consegue. Quando ela fala que não consegue, mas ela quer, é que você precisa estimular ela. Você precisa estimular, primeiro vai junto lá
quando você vê que ela já se sentiu mais segura, que ela tá mais confiante de estar ali, você fala assim, agora eu vou olhar um pouquinho mais dali, tá? Qualquer coisa que você precisar, você pode ir lá com a mãe, tá tudo certo. Então você tá passando segurança para a criança. Então com isso, ela vai se desenvolvendo, sabe? Porque o mais importante de tudo é você passar essa confiança pro seu filho, de você mostrar que você tá do lado dele, porque assim, tem muitos pais que falam assim, é normal e vai passar, não sei o quê. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que depende muito, né? No meu caso, não passou. Passei 30 anos do mesmo jeito e nada mudou, só piorou mais. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais a vida vai exigindo um nível maior da gente, né? Porque é aí que as coisas pioram mesmo. Por exemplo, o seu primeiro trabalho. Se você não consegue se expressar bem, você não é contratado, principalmente no Brasil, né? Aqui tudo bem, mas no Brasil, muitas vezes nem é contratado, ninguém nem quer ali, porque não sabe se expressar, não sabe se comunicar, não sabe se... não tem postura também, porque a postura, ela diz muito sobre nós. Então, até de seu filho, de você também treinar a postura do seu filho, porque geralmente a criança tímida, ela é muito curvada, assim. Ela anda muito assim, de cabeça baixa. Então, tudo isso aí já está passando uma mensagem para as outras pessoas, porque essa postura aqui de cabeça baixa, ombro caído, isso aí é insegurança, medo. Então, isso aí você já está transmitindo para todo mundo. Então, quando você treinar a postura de andar mais com ombros retos, assim, então, tudo isso aí também já vai melhorando a autoestima do seu filho. Porque, querendo ou não, quando a gente muda a postura, a nossa autoestima também melhora. Porque a gente está passando confiança para as outras pessoas e para nós mesmos, em primeiro lugar, né? Então, tudo isso aí ajuda, gente. Mas não necessariamente que se os pais forem tímidos, que os filhos vão ser também. Depende muito da situação, né? Então, mas é melhor que os pais tímidos não estimulam as crianças a serem tímidas também. Que sempre procure melhorar junto com as crianças também, porque atrapalha bastante. A timidez atrapalha muito, né? Tanto no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento social, em todas as áreas também, porque a timidez realmente é um problema muito sério. E quanto mais grave, porque tem os níveis também, quanto mais grave for, mais assim, mais os sintomas são mais graves também, né? Então, de a gente tomar esse cuidado, tomar essa consciência que a timidez ela pode ser trabalhada sim na infância. Porque eu já tenho vários clientes assim que já passaram pelo processo de 3 anos a 11 anos de idade, já passaram pelo processo e todos conseguiram um bom resultado. Então funciona assim, gente. E não deixe para depois, não deixe seus filhos crescerem tímidos com essa trava, com essa insegurança. Porque a gente pode destravar isso, a gente pode destravar esse potencial do seu filho ainda na infância. Porque quantas coisas que ele vai perder se ele continuar desse jeito, né? Porque eu perdi muitas oportunidades, eu me arrependo muito, assim, de não ter apoio de ninguém, de não saber o que fazer também em certos momentos. Mas agora eu tô aqui para ajudar as crianças. E é uma honra para mim poder ajudá-las, gente. Tudo bem? Então é isso. Eu queria muito passar essa informação para vocês, que é muito importante, né? E muito obrigado por quem assistiu. Compartilhe essa live com quem vocês acham que precisa desse conteúdo, quem vai se beneficiar com esse conteúdo. Tudo bem? E gratidão. Bom final de semana para vocês e até a próxima, gente. Tchau.